Que cheirinho bom! Estão servidos? Pessoal, as características organolépticas dos alimentos são aquelas que despertam os sentidos do consumidor. Cheirinho gostoso, aparência bonita, enfim. O universo da microbiologia de alimentos é extremamente amplo. E hoje eu escolhi para essa aula especial do canal do YouTube do Nescrev falar um pouquinho para vocês sobre fraude dos alimentos. Afinal de contas, os alimentos que nós compramos, que nós consumimos, são seguros? Você já parou para pensar que de repente alguns podem ser fraudados? Dá um pouquinho de medo, vai dizer, porque a fraude do alimento pode impactar necessariamente na nossa saúde e também tem muito lance econômico envolvido. Para a gente compreender exatamente como funcionam as fraudes dos alimentos, a gente precisa ter noção sobre o conhecimento do que significa fraude. Para início de conversa, um alimento que é fraudado, ele tem a intenção de ser fraudado. E essa intenção gera o quê? Fins lucrativos. Ou seja, a intenção da fraude pode ser pela substituição de algum alimento ou de alguma matéria-prima ou adição de outra matéria-prima dentro do alimento. E, gente, a falsificação de um produto de origem animal, de origem vegetal, enfim. Essas, pessoal, alterações que podem ser feitas, geralmente ela tem um agregador financeiro muito alto, seja por aumento do valor aparente, ou seja, render mais aquele produto, ou diminuir o que? As despesas do custo da produção. Então, o conceito de fraudes de alimento é quando se tem a intenção de uma substituição ou de adição de um alimento ou de uma matéria-prima com fins lucrativos. Pessoal, as adulterações que podem acontecer nos alimentos, elas também podem ser falsificações ou alterações. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês os 4 tipos principais de fraudes que existem. Entretanto, como a maioria dos crimes, fraudar alimentos também é um deles. E isso só acontece porque existem 3 pilares que sustentam isso, como a existência de golpistas, que são as pessoas que fraudulam os alimentos, ou seja, os fraudadores. 2, a disponibilidade de vítimas disponíveis, ou seja, os consumidores que consomem, que compram esses produtos. E 3, infelizmente, uma deficiência de um sistema de controle rigoroso e eficaz. Só para vocês terem uma ideia, na verdade eu lanço uma pergunta para vocês. Existe um alimento básico, desde que o mundo, que é consumido por todas as pessoas que habitam aqui esse planeta. Talvez nem todas, mas a grande maioria. Qual é o alimento mais fraudado da história da antiguidade? Da humanidade, perdão. Vinho! Isso mesmo, vinho. Pessoal, só para vocês terem ideia, lá na época de Roma, cerca de 180 milhões de litros de vinho eram consumidos anualmente. Isso significa mais ou menos, pessoal, uma garrafa de vinho por pessoa por dia. É bastante coisa, né? Imagina você tomando uma garrafa de vinho por dia. Nossa Senhora! Enfim, na época, pessoal, a fraude, então, que começou desde aquele tempo e até é uma prática até dos dias de hoje, é a adição de água. Então, a gente percebeu que parte dos conceitos de fraudar alimentos é substituir ou adicionar algo. Então, no momento que eu adiciono água no vinho, eu estou fraudando o alimento. Ele não é mais original, ele já está diluído. Então, aqui mostrando para vocês que o alimento fraudado mais antigo da história da humanidade é o bom e velho vinho. Aqui, pessoal, eu trouxe uma tabelinha para vocês com um ranking dos principais anos que teve recorrências, bastante incidências de casos de fraudes de alimentos e os países. Por exemplo, em 1985, o maior incidente nos Estados Unidos da América era suco de laranja concentrado sem açúcar, porém foi adicionado adicionado xarope de açúcar.
Em 2003, pimenta malagueta em pó adulterada com um corante, pessoal, tá? O corante Sudan I, procedente da Índia e usado como ingrediente em molhos. Em 2008, na China, adição de melanina ao leite em pó. Para quê? Para aumentar o valor aparente da proteína do leite. Em 2011, imitações de vinhos de marcas famosas. 2013, carne bovina sendo substituída por carne de cavalo. No Reino Unido, em 2013 também, mel premium sendo substituído por uma mistura de mels comuns. Em 2014, na China, carne vencida e de qualidade inferior sendo vendida, então, como uma qualidade máxima de um produto. Aqui, pessoal, são pequenas incidências, pequenas quantidades, na verdade, né, de relatos, mas existem muitos outros alimentos, mas esse daqui é um dos rankings. De acordo com os impactos da fraude dos alimentos, pessoal, primeira coisa a se pensar sempre é na saúde do consumidor. E na segunda é na economia. A fraude dos alimentos, ela cresceu muito, pessoal, nos últimos 50 anos, tá? O impacto da indústria alimentar estima cerca de 49 bilhões de dólares por ano investido em pesquisas, investido em testes para tentar evitar, tentar identificar fraude dos alimentos. Estima-se que 10% dos alimentos no Reino Unido e nos Estados Unidos da América sejam adulterados. Gostaria muito de apresentar esse dado como zerado, mas não, e 10%, pessoal, é um número bastante alto falando em alimentos. A Europol estima que tenha grupos de crimes fraudadores de alimentos, um número bastante expressivo, já identificado 3.600 grupos, pessoal. Isso aqui é bem alarmante. Já sabe-se, né, sabe-se, na verdade, que o tráfico de drogas é a principal atividade na União Europeia, mas imitações de bens com impacto na segurança e na saúde permanecem entre as 7 prioridades. E dessas imitações de bens e de saúde estão os alimentos que é vendido para os consumidores. Aqui eu trago para vocês alguns tipos de fraudes que podem acontecer. Por exemplo, o que significa diluição? Diluição de um alimento é quando se mistura ingredientes líquidos de maior valor com outros de menor valor. Substituição já é quando um ingrediente é substituído por uma parte do produto de maior valor por um de menor valor. Trocar um pouquinho da matéria-prima. Mal rotulado é quando se tem declarações falsas no rótulo ou na embalagem do produto, para obter o quê? Ganho econômico. Dissimulação, afinal de contas, o que significa isso? É quando você oculta, tá, pessoal, o menor valor de um ingrediente ou de um produto, ou seja, você deixa de fornecer esta informação para o consumidor. Os alimentos, eles são basicamente divididos de alta qualidade e os de qualidade inferior. Qualidade inferior não significa ruim, só são feitos com matéria-prima que não são consideradas premium, né? Que não são consideradas tops de linha. Mas existem muitos alimentos que são vendidos, que a gente paga por um preço de ser top e, na verdade, ele não é. Aí acontece o quê? A venda de uma maior qualidade aparente, que significa quando a gente adiciona um material não declarado ao alimento para aumentar os seus atributos de qualidade, deixar ele pomposo de certa forma. Já a falsificação é quando ocorre a cópia pessoal da marca, do conceito da embalagem, da receita e também do método do processamento, com fins lucrativos. E não podemos deixar de citar que existe mercado negro, né, pessoal? Que é quando existe uma venda em excesso de um produto que não é declarado. E aqui eu apresento para vocês a lista dos principais alimentos falsificados, tá? Os alimentos com maior histórico de falsificação. Número 1, top 1, azeite de oliva. Seguido por peixes, produtos que são vendidos como orgânicos, mas na verdade não são. Leite, grãos, mel e xarope.
café, chás, vinhos e sucos de fruta. Existem muitos outros, mas esses aqui são aqueles que lideram o histórico de fraude dos alimentos. Para combatermos esse crime, esse exercício ilegal, pessoal, 3 coisinhas super básicas. Primeiro, fortalecimento dos regulamentos e maior vigilância. Segundo, mudanças nos padrões de segurança. Terceiro, combinações entre os envolvidos, que seriam o governo, o consumidor, as indústrias e os centros de pesquisas. E as organizações que trabalham com fins comerciais. Então, fazendo essa união dessas 3 esferas, com certeza o combate à fraude pode e deve ser realizado com sucesso. As fraudes, elas são classificadas, como já comentei com vocês, em 4 tipos. Uma fraude por adulteração, uma fraude por alteração, por falsificação e por sofisticação. A diferença entre elas: como se faz, quais são os testes que a gente precisa aplicar para identificar a fraude, você vê completinho todas essas informações comigo no curso do dia 25 de setembro sobre microbiologia de alimentos. Se você ainda não garantiu a sua inscrição, a oportunidade é agora. Entre no site do Nescrev, clique no curso de microbiologia de alimentos, que eu já preparei, finalizei, ele está especialmente pronto para agregar na tua melhor bagagem, que é o teu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do spoilerzinho do curso, dessa aula sobre fraude, e isso, pessoal, e muito mais, você acompanha junto comigo no curso do dia 25 de setembro, online e ao vivo. Um grande abraço e bons estudos!